Os queridos que abrem suas Bíblias em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Vamos fazer a leitura, versículos 14 em diante. Marcos 16, 14 em diante, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão grandioso, Deus. Muitas vezes nos faltam palavras, ó Deus, para expressar quem o Senhor é. Porque, ó Pai, nós chegamos aqui neste lugar, ou quando estamos até dentro dos nossos quartos, ó Deus, buscando comunhão contigo, nós vamos no intuito de te adorar, ó Deus, e todas as vezes, ó Pai, nós que saímos santificados, o Senhor é um Deus que recebe e merece todo louvor, toda honra e toda glória, e é um Deus que nos abençoa. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para te adorar, e o Senhor, ó Deus, é que fala aos nossos corações. Glória seja dada ao Senhor. E, ó Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor venha a falar, ó Deus, de maneira especial a cada um de nós essa noite. Nos transforme, Senhor. Nos ensina, nos dê visão, Pai querido, de onde o Senhor quer nos levar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, aqui, coloque o slide, por favor. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de pregações. Começamos falando sobre a Páscoa, a celebração da vida. Tratamos sobre vários domingos esse assunto. Já falamos sobre tantas coisas que estavam relacionadas com a morte de Jesus e com a sua ressurreição. Pode passar mais um, por favor? Não foi. Aí. Já falamos sobre várias coisas relacionadas à morte de Jesus, relacionadas à ressurreição de Jesus, coisas que aconteceram quando Jesus Cristo estava crucificado e foi morto, coisas que aconteceram quando Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, quando ele, na semana passada nós estudamos isso, quando ele se encontra com seus discípulos lá no Mar de Tiberíades, e nós aprendemos ou relembramos que Mar de Tiberíades, na verdade, é outro nome para o Mar da Galileia, cumprindo de fato que Jesus tinha dito que era para os discípulos irem para a Galileia para ter um encontro com Jesus ali. E ali Jesus então ensina grandes coisas. Nós vimos isso, nós vimos que Jesus é tudo que nós precisamos. Nós podemos colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos e projetos diante do Senhor, pedindo direção a Ele, que Ele vai nos guiar e nos mostrar de verdade o que Ele espera de cada um de nós. Nós podemos ser direcionados por Ele, principalmente ser restaurados por Jesus. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada. E nós não podemos encerrar esta série de pregações falando de Jesus sem falar da missão da igreja. Porque diante de tudo que Jesus se revela a nós na palavra de Deus, na santa e preciosa palavra, tudo que Ele se mostra, tudo que nós podemos contemplar sobre Jesus, leva a uma missão. E qual que é a missão da igreja, irmãos? Qual que é a missão da igreja, irmãos? Pregar o Evangelho, amém. Amém. Posso ouvir aí mais forte? Qual que é a missão da igreja? Amém. Glória a Deus por isso, né? Agora eu fiquei assustado, viu, irmãos? Meu Deus do céu. Oi?
Ah, não sabia que era para isso. É verdade, verdade. Próxima vez eu aviso, né? Aí fica mais fácil, não pegar o pessoal de surpresa, né? Avisar na porta, né? Logo pro Tiago, ó, o pastor vai perguntar uma coisa e falar para todo mundo responder isso aqui. Irmãos, nós já vimos tudo isso, nós vimos que essa de fato é a missão da igreja. Mas é tão gostoso quando nós queremos aprender mais de Deus, buscamos mais comunhão com Deus e nos sentimos prazer em estar na casa de Deus, em estar em comunhão uns com os outros. Amanhã nós vamos ter mais uma vez esse prazer, né, de estar reunidos num lugar gostoso, para poder bater papo, poder adorar a Deus, mas também se relacionar, né, de um modo diferente do modo que a gente nos relaciona aqui na igreja. Isso é tão gostoso. É gostoso nós trazermos nossos filhos e nós mesmos participarmos da escola dominical. É gostoso nós buscarmos a Deus e cultuá-lo, adorar, louvar a esse Deus. É muito bom estar na igreja para aprender dele, meditar na palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Mas será que é só nisso que se resume a nossa vida enquanto pessoas chamadas por Cristo? Será que é só nisso que se resume? Porque se for só isso, e note que nós falamos aqui sobre 3 práticas cristãs. Nós falamos aqui sobre comunhão, né? Estar juntos uns com os outros. Nós falamos aqui em cultuar a Deus. Nós falamos aqui sobre aprender de Deus, aprender a palavra de Deus. 3 práticas aqui que são importantes para a nossa vida. Mas se a nossa vida só se resume nisso, só se resume em se relacionar e aprender mais de Deus, se é só isso que se resume, por que então que Deus não nos arrebata logo para a gente poder viver isso plenamente na glória eterna com Ele? Porque quando Jesus Cristo voltar, nos levar, nós vamos viver com Ele eternamente, nós vamos desfrutar da comunhão plena. Nós vamos cultuar a Deus de maneira perfeita. Nós vamos adorar a Deus de maneira exemplar. Nós vamos não só aprender a palavra, mas vamos ver face a face a palavra, o Verbo, Jesus Cristo, que estará face a face conosco. Vai ser maravilhoso, não é verdade? Mas por que então que nós não somos arrebatados? Nós somos levados agora para o céu? Porque a nossa vida tem algo mais. A nossa vida de adoração nos leva para algo a mais. Viver em adoração tem como resposta a missão. Viver em adoração tem como resposta a nossa missão. Nos últimos domingos, ontem aqui, falando também com os jovens, nos domingos de manhã também aqui na igreja, nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, o porquê nós fomos criados, o motivo principal. Esse motivo é para adorar a Deus, um reino de sacerdotes. Vocês lembram disso? A gente já falamos várias vezes sobre isso. Deus escolheu um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes, não apenas alguns para serem representantes de um povo, mas é um povo inteiro para ser adorador desse Deus. Nós já falamos sobre isso, eu não quero bater muito em cima dessa questão. Mas o fato é que quando nós vivemos desse modo, nós começamos a contemplar o nosso Deus e vemos que Deus é um Deus que não está parado na história. Deus é um Deus que está em movimento. E qual que é o nosso desafio a partir de agora? É olhar para esse Deus que está em movimento, buscar enxergar o que Ele está fazendo na história e então nos engajar nesta obra onde Ele está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A nossa vida não é uma vida, nós não somos chamados para ficarmos parados, esquentando o banco dentro da igreja. Somos chamados para agir. Somos chamados para expressar o amor de Deus. Quando Jesus Cristo foi interrogado sobre quais eram os mandamentos, ele disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós
nos relacionamos com Deus, nós experimentamos desse amor eterno de Deus. E agora que nós somos impactados com esse amor eterno de Deus, nós nos relacionamos com as pessoas, expressando esse amor eterno de Deus, amando as pessoas que estão ao nosso redor. E como nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor? Quando nós estamos em missão. É isso aqui que Jesus está falando. No capítulo 16, e nós já falamos sobre isso nos outros domingos também, foi sobre isso que nós fomos estudando durante essa série de pregações. Nós falamos sobre algumas aparições de Jesus, falamos sobre como aquelas mulheres, e é assim que inicia esse capítulo 16, como aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus, chegaram lá, o túmulo de Jesus estava vazio, elas tinham ido para embalsamar a Jesus, e quando elas chegam, o encontro que elas têm ali é com o anjo, e o anjo diz: olha, Jesus não está aqui, Jesus não está morto, está vivo, né? Então vai e fala para os seus amigos, para os discípulos dele, que ele os encontrará na Galileia. E essas mulheres então saem dali e vão falar com os discípulos, mas parece que os discípulos não dão muito crédito ao que elas estão dizendo. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu para outros 2 discípulos que saíram de Jerusalém, que foram caminho afora para uma aldeia chamada Emaús. No caminho dessa aldeia, Jesus tem uma conversa com aqueles 2 discípulos. Eles não conseguem reconhecer a Jesus no caminho, e só reconhecem Jesus depois que eles o convidam para passar a noite ali numa hospedaria. E Jesus então parte o pão. E ao partir o pão, aquelas pessoas têm como se as vendas tiradas dos seus olhos, elas reconhecem que é Jesus Cristo, e então Jesus Cristo desaparece naquele momento, e elas então resolvem voltar para Jerusalém e testemunhar de Jesus Cristo, falar: olha, nós estivemos com Jesus. E mesmo assim, o coração desses discípulos ainda estava duro. E o texto nos mostra então, o que nós acabamos de ler, nos mostra essa aparição aos discípulos. E como Jesus aí repreende eles pela dureza de coração e dá uma ordem a eles. A ordem mais conhecida dentre todos os cristãos: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. É para isso que nós somos chamados. E Deus nos capacita para isso. Mas para nós pensarmos um pouco, eu gostaria de voltar a um ponto que já foi falado durante esses dias, mas é um ponto que não podemos deixar passar pelo texto que nós lemos, que é que Jesus repreende os seus discípulos pela incredulidade e dureza de coração. Eu comentava ainda com a Camila, eu falava: eu estou com medo de ser um pouco repetitivo nisso. Mas talvez durante esse mês de abril, onde nós estudamos sobre a incredulidade, onde nós já falamos tanto de incredulidade, talvez ainda o seu coração esteja incrédulo. Talvez, mesmo diante de ouvir tantas coisas sobre incredulidade, nós estamos aqui, talvez por tradição, por costume, por rotina. Eu brinco quando saio de férias e a gente não vai em alguma igreja no domingo, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Porque a gente está todo domingo na igreja, né? E não estar na igreja de domingo para nós é algo que é estranho, né? Esse negócio de ficar em casa assistindo televisão sem fazer nada, para a gente é algo que parece que a gente está pecando ali, porque nós, além de ter prazer de estar na casa de Deus, isso faz parte da nossa rotina. Desde 2001, quando eu tive encontro com Cristo, todos os domingos eu estou na igreja. E isso então é algo que está entranhado em mim. E talvez seja assim na sua vida também. Talvez você tenha tido um encontro com Cristo lá há muito tempo atrás. E estar na igreja é algo que é impensável você não estar aqui. Mas é um tempo de nós repensarmos sobre o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa desta rotina que nós criamos no domingo. Nós estamos aqui porque o meu pai ou a minha mãe é presbiteriano e me apresentou esta igreja. Eu estou aqui como os nossos
como as pessoas que frequentam outras religiões, que vão para a igreja porque, se não forem, vão perder a salvação. Por que você está na igreja? Esses discípulos, eles estavam com o coração muito duro. É assim que o texto nos diz. Jesus repreende a incredulidade e dureza do coração deles. Esses homens tinham experimentado coisas maravilhosas que talvez, se eu ou você tivesse visto isso, nós ficaríamos de boca aberta. Jesus Cristo tinha morrido, uma morte muito violenta, e agora vem a notícia que Jesus ressuscitou. Mas aqueles homens já tinham visto isso acontecer outras vezes. Há algumas semanas atrás, Lázaro tinha ficado morto por 4 dias. E Jesus Cristo o ressuscitou. A Bíblia nos fala sobre a filha de Jairo. Que Jesus Cristo chegou na casa dessa menina. E todo mundo já chorando, falando: olha, despede o mestre, porque a sua filha já foi. Já morreu. E Jesus fala: não. Ela só está dormindo. Jesus vai e ressuscita essa menina. Eles experimentaram isso de perto. Mas agora, quando se trata de Jesus, parece que tudo está perdido. Mas eu não queria que você olhasse para os discípulos, para os apóstolos, com um olhar de desprezo. Nós precisamos tentar entender o que esses homens estavam sentindo. Esses homens depositaram toda a sua confiança em Deus, toda a sua fé em Deus. Largaram tudo o que eles faziam, o sustento deles, o trabalho deles. Eles largaram para seguir a Jesus. E agora Jesus está morto. E Jesus ressuscitou, mas ainda não apareceu para eles. Talvez no coração deles ficasse aquela cobrança, né? Olha, nós que somos os que estamos mais perto de Jesus, não o vimos ainda. Outras pessoas estão falando que o viram, mas nós mesmos não vimos ainda. Será que Jesus não me deve isso? Talvez isso passaria no coração deles. Não é o que a Bíblia diz, né? Isso aqui é a minha heresia particular, né? Pensando aqui sobre esse texto. Mas tentando entender um pouco sobre o que esses discípulos estavam passando. Uma tristeza, sem norte. Porque se Jesus não apareceu, o que eles iriam fazer? Então Jesus aparece para esses homens. Nós sabemos aqui por outros textos, Marcos parece ser muito sucinto, né, nessa aparição de Jesus. Em outros textos a gente vê como Jesus entra nesse lugar e ele fala: a paz seja convosco. Aquele clima de tristeza dá espaço para um clima de muita alegria. Depois de 8 dias, Jesus aparece de novo para esses discípulos para encontrar Tomé, que não estava naquele primeiro encontro, e fala: ó, Tomé, você não queria ver para quê? Você não queria colocar o dedo aqui nas minhas chagas? Está aqui, pode encostar. Olhe e veja como eu estou vivo. Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, nós muitas vezes vivemos na mesma situação que esses discípulos. Nós temos tantos relatos, tantas testemunhas de Jesus Cristo, de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, de pessoas que foram transformadas pelo poder do Senhor, e muitas vezes no nosso coração nós começamos a pensar: será mesmo? Será mesmo que esse Jesus Cristo faz tanta diferença na vida dessas pessoas? Será mesmo que Jesus Cristo tem poder para transformar e converter a vida de um assassino, a vida de um estuprador, a vida de um bandido, a vida de um político? Será que Deus é tão poderoso assim? Quando nós ouvimos sobre isso, nós muitas vezes endurecemos o nosso coração e pensamos: olha, será que Deus pode mesmo? Será que esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que ressuscitou Lázaro, esse Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, ele pode mesmo transformar vidas de outras pessoas? Porque parece que a minha vida não está tão bem assim. Porque parece que eu olho para tudo isso e eu fico com o pé atrás. Irmãos, Jesus ele censura a dureza de coração. O Augusto Nicodemos ele define essa questão de dureza de coração da seguinte maneira: dureza de coração significa a indisposição que o nosso coração tem de crer em Deus e nas evidências
que Ele nos dá de sua existência e de que Ele é poderoso para responder às nossas orações e nos atender. Naturalmente, por causa do pecado que habita em nós, por causa de um dia lá o homem e a mulher no jardim do Éden ter desobedecido a Deus, ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era para não comer. Deus tinha dado essa ordem: não coma, porque se você comer você vai morrer. E eles comem do fruto, o pecado entra no mundo, e por causa desse pecado nós vivemos desse modo. O pecado, ele é aquela ferida nos olhos que não nos deixa enxergar a verdade sobre Deus. E pela nossa própria força, nós não vamos conseguir fazer isso mesmo. A palavra de Deus nos diz que é o próprio Deus que vem até nós, através do seu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos para nós entendermos as verdades do Evangelho. Mas o fato é que muitas vezes o Espírito tem tirado essas vendas dos nossos olhos. E nós ainda estamos relutantes. Queridos, como amolecer esse coração duro que nós temos? Como amolecer esse coração duro que nós temos? Talvez essa seja a pergunta para você. Você tenha entrado desse jeito aqui nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui e pensado: olha, eu quero até conhecer esse Deus, mas eu não consigo vê-lo ainda. O convite para você nessa noite: venha caminhar conosco. Venha caminhar com esse povo. Ouça o testemunho desse povo que está reunido aqui. Ouça o testemunho que é dado através da palavra de Deus. Ouça o que Deus tem feito na vida das outras pessoas. Mas procure por você mesmo. Vá na palavra de Deus. Busque conhecer e contemplar esse Deus cada vez mais. Busque conhecer mais a Deus. Busque se relacionar com Ele. É interessante quantas pessoas, em testemunhos que nós ouvimos, de pessoas que queriam conhecer esse Deus, mas que não sabiam nem como se aproximar desse Deus. E fizeram simples orações, como: Senhor, eu não sei nem se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, transforma a minha vida. O convite para você nessa noite é: busque contemplar esse Deus. Busque enxergar Ele. Você já viu? Isso talvez as mulheres não vão entender, mas os homens entenderão muito bem. Quando a gente abre a porta da geladeira e a gente quer pegar o leite que está lá no meio da geladeira, a gente olha e não vê nada. Não é só, acontece só comigo isso aqui ou não? Aí a gente pega e fala assim: eu chamo a Camila. Camila, acabou o leite? Não tem leite na geladeira? Tem sim, Pedro. Aí ela abre a geladeira, o leite está ali, assim, o leite está bem na frente, mas a gente não enxerga. E talvez a gente esteja assim na nossa vida espiritual. Deus está na sua frente, na sua cara, e talvez você esteja desviando o seu olhar. Busque contemplar esse Deus. Se esforce para isso. Não fique esperando algo mágico acontecer, um anjo aparecer para você e dizer: olha, venha conhecer a Jesus Cristo. Não espere isso. As revelações de Jesus estão na palavra de Deus. Você quer conhecer esse Jesus? Comece a ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser impactado por essa palavra. Porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. E aí nós chegamos nesse segundo ponto. O fato de que é o Evangelho. Jesus, ele comissiona os seus discípulos para pregar o Evangelho.
Esse texto é um texto maravilhoso e é uma ordem para nós que somos crentes. Mas eu gostaria aqui de fazer uma pausa para nós pensarmos um pouco sobre pregar o Evangelho. Nós somos comissionados a pregar o Evangelho. Mas nós só conseguiremos fazer isso se de fato nós estivermos sido impactados por esse Evangelho. Não adianta a gente sair por aí pregando o Evangelho que a gente não conhece. É a mesma coisa que você querer vender um produto que você não conhece. Sem conhecer a esse Deus, sem conhecer a esse Jesus, não tem como. Então, em primeiro lugar, busque entender o propósito eterno de Deus para a sua vida. Deus te chama para viver uma vida de adoração. E a partir dessa vida de adoração, você então vai ser levado naturalmente para a missão, para pregar o Evangelho. Esse versículo 15, Jesus comissiona os seus discípulos. E note que, tanto aqui em Marcos 16, como lá em Mateus 28, quando se fala sobre essa grande missão de se pregar o Evangelho, eles estão no último capítulo do Evangelho. Então note que o pregar o Evangelho vem depois do relacionamento com Deus, não antes do relacionamento com Deus. Primeiro Jesus chamou os seus discípulos para caminharem juntos com Ele, para aprender de Jesus, para contemplar o que Jesus fazia. E depois que eles entenderam quem é Jesus, depois que eles reconhecem essa ressurreição de Jesus, depois que eles têm esse encontro com Jesus, são comissionados e saem fazendo as mesmas coisas que o Mestre fazia. A ponto de Pedro, onde ele passava, as pessoas colocavam os seus enfermos em suas macas nas ruas, para que a sombra de Pedro passasse por cima daquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem curadas. A ponto de pessoas que eram aleijados desde criança, muitos anos ali pedindo esmola, e quando estão pedindo esmola, esse rapaz está pedindo esmola na porta do templo, Pedro fala assim, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem com um salto levanta e sai andando. Homens que contemplaram a grandeza de Jesus, que entenderam o poder desse Jesus e que agora se movem no poder de Jesus, que saem impactando a vida de outras pessoas porque eles conhecem quem os comissionou. Então, em primeiro lugar, conheça quem está te comissionando. Não saia por aí pregando o Evangelho sem conhecer a Jesus, ou sem se relacionar com Ele. Não somos chamados para isso. Agora, nesse versículo 15, Jesus usa a palavra ide, e aqui na nossa tradução ela é traduzida como uma ordenança aí, né? Como um imperativo, né? Mas quando a gente vai lá no grego, ele tem uma ideia mais de um sentido de continuidade, como se fosse um gerúndio nosso, mas é uma continuidade com autoridade. Então, na verdade, uma melhor tradução aqui seria indo por todo mundo. Indo por todo mundo. Aí você pode falar, pastor, mas você está procurando Pedro novo, né? Porque o que isso vai mudar? Indo, não muda nada. Muda totalmente. Porque quando nós começamos a pensar desse modo, nós começamos a entender. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Aonde quer que vocês forem, preguem o Evangelho. Indo por toda parte, preguem o Evangelho. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, lá no futebol, lá na academia, pregue o Evangelho. A ordem aqui incisiva é no pregar. É no pregar. E note, irmãos, que muitas vezes a gente pensa, eu vou pregar o Evangelho, seguindo aquela famosa frase, pregue, se preciso, use palavras. Quem já ouviu essa frase aqui? Poucas pessoas já ouviram, né? Mas pregue. Dizem que essa frase é de Francisco de Assis,
mas não se sabe muito bem de quem que é, né? E aí vamos dizer, olha, a gente precisa pregar o Evangelho tendo uma vida exemplar, sendo uma testemunha do Senhor, sem viver desvios, porque as pessoas que não conhecem a Jesus estão de olho na nossa vida, e essas pessoas então vão ser impactadas pelo nosso modo exemplar de viver nesse mundo. De fato, nós precisamos viver assim, mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é abrir a boca. Pregar o Evangelho, como diz Paulo, lá em Romanos 10, ele fala o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos falar. Não adianta você ser uma boa testemunha, porque tem gente boazinha que dá testemunho de ser muito bom. Tem muitos por aí que não conhecem a Jesus. Nosso diferencial é que a gente tem uma verdade a ser falada. Então, pregue a palavra do Senhor. Quando nós entendemos que o Evangelho, quando nós entendemos o que é o Evangelho e toda a sua totalidade, nós nos rendemos a Ele pelo inteiro. E é impossível não proclamar o Evangelho. O porquê que nós queremos pregar o Evangelho? O que nos leva a pregar o Evangelho? Qual é o objetivo de se pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo nos chama para pregar o Evangelho. E agora, e a partir disso? O que nos move a pregar o Evangelho? Você já pensou sobre isso? Qual o seu propósito diante da pregação do Evangelho? Ontem eu estive falando essas coisas com os jovens aqui. Eu gostaria de trazer aqui algumas coisas mais práticas para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é Evangelho. O Evangelho não é apenas trazer as boas novas, por mais que essa palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho é falar das más notícias também. Qual é a má notícia? Simplificando tudo, você é mau e você merece ir para o inferno. Essa é a verdade. Porque existem pessoas que acham que não são pecadores. Existem pessoas que acham que podem viver uma vida moralmente correta, uma vida moralmente exemplar aqui na terra, e essa vida exemplar vai te levar para o céu. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso, porque muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus, porque nós somos pecadores. Essa semana eu assisti a um filme. Esse filme se chama Corajosos. Fica a dica aí para quem quiser assistir. Muito bom esse filme. Principalmente os homens aí, os pais. Assistam esse filme. Assistam, que é um filme impactante. E uma das explicações sobre Deus enquanto juiz, um rapaz fala para o outro, fala, olha, você sabe como que vai acontecer, como que Jesus Cristo vai fazer quando voltar? Né? Ele fala, ele vai julgar todas as coisas, e aí ele vai ver que eu fiz muitas coisas boas, eu vou para o céu. E aí esse rapaz olha para o outro e fala assim, olha, você sabe como é assim. E aí ele dá um exemplo, e esse exemplo fez muito sentido para mim. Eu nunca tinha pensado nesse exemplo. Ele diz o seguinte, imagine a sua mãe. E a sua mãe, ela foi assaltada em um lugar e foi assassinada. E o bandido é preso. E agora ele vai ser julgado. E aí então o juiz vai lá para dar o veredito e fala, você está culpado porque você matou a mãe do fulano. E aí esse bandido fala, mas doutor, meritíssimo, essa foi o único crime que eu cometi na vida. A minha vida é uma vida exemplar. Eu ajudo os pobres, eu ajudo as viúvas, os órfãos, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu não faço nada de errado. A única coisa que eu fiz na vida foi assassinar essa mulher. E aí o juiz olha para esse homem e fala, é verdade, tadinho, então vamos fazer o seguinte, então você agora
está livre, não precisa mais pagar a esta pena. Como que você se sentiria diante disso? Foi algo justo ou algo injusto? Foi algo injusto, porque ele não está ali para ser condenado ou absolvido diante das coisas boas que ele faz, mas sim diante das coisas ruins que ele fez. Então todos nós merecemos ir para o inferno. Essa é a má notícia. E nós merecemos justamente porque o homem e a mulher se rebelou contra Deus lá no jardim do Éden. Comeu um fruto que não era para comer, o pecado entrou no mundo, e agora essa rebelião contra Deus vem passando de pai para filho, e chega até nós, e vai chegar no seu filho também. Você que tem um filho pequeno aí, você sabe muito bem disso, como que ele é mau, como que ele é desobediente. Por mais bonzinho que ele seja, uma hora ou outra ele desobedece, e isso é um pecado na vida da pessoa. Todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Bonita agora, hein? O salário do pecado é a morte. É a morte. Houve morte naquele dia, quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido. Houve a morte física. Homem e mulher estavam nus e viviam muito bem assim no jardim. Mas quando eles comem do fruto, eles percebem a nudez deles. E então Deus faz roupas com peles de animais. Sangue inocente é derramado naquele lugar. Morte. A partir de agora o homem também irá morrer. A partir de agora os seus dias são contados. Mas o pior de tudo é a morte eterna, que houve ali naquele lugar. Antes da queda, o homem se relacionava todos os dias com Deus, caminhava com Deus, contava sobre o seu dia. Sabe aquilo que você faz quando você chega em casa? Né? A mulher faz quando chega em casa com o marido e conta todo o seu dia. Mesmo o marido, muitas vezes ali sem muita paciência para ouvir, né? O que a mulher está contando, né? E lá em casa é o contrário, né? Eu chego para ela, como foi o seu dia? Foi bem. E o seu? Eu acordei, aí eu desci da cama, escovei os meus dentes. E aí eu ouvi uma música, aí eu ouvi a Deus. Então é assim, né? Então, mas Deus, ele ouvia, ele tinha esse relacionamento com o homem e com a mulher ali no jardim. Mas a partir de agora, o pecado entrou no mundo e não existe mais esse encontro. A partir de agora, essa rebelião, essa desobediência do homem e da mulher trouxe separação entre o homem e Deus. Essa é a má notícia. Todos nós merecemos ir para o inferno. Não existe nada que nós possamos fazer para ir para o céu, para conquistar a salvação. Mas Deus, nos amando tanto, e olha que notícia maravilhosa, essa é a boa notícia. Nos amando tanto, mas um amor tão grande, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, o Deus Filho, aquele que criou todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Aí esse Deus Filho tão grandioso, eterno, que sempre existiu, que não foi criado, mas sempre existiu junto com o Pai. Esse Filho se faz carne e vem habitar entre nós. Ele reduz toda a sua glória a viver como um ser humano, com uma diferença: sem pecado. Ele não pecou. E esse Jesus Cristo viveu entre nós e sentiu tudo que nós sentimos. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu medo. E ele tinha uma missão. Qual a missão? De restaurar ou religar, reconectar o ser humano com Deus. E esse Jesus Cristo faz isso por nós. O Deus Filho se entrega numa cruz, sem pecado nenhum. Ele toma todos os nossos pecados nos seus ombros. Ele se fez pecado por nós. Esse Jesus Cristo. E ele enfrenta o cálice da ira de Deus. Você sabe o que é o cálice da ira de Deus? É experimentar da solidão de Deus. É algo que eu e você não conseguimos imaginar. Porque ainda assim Deus está conosco. Deus, ele derrama a sua graça conosco sobre nós.
nós podemos ver a beleza de Deus na natureza, na criação, nós podemos ver tudo isso. Mas Jesus Cristo experimentou o que todas as pessoas que não professaram a Ele como Senhor e Salvador irá experimentar no inferno: a solidão de Deus. Jesus Cristo fez isso por amor a nós. O único que podia fazer isso, o único que podia pagar pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário. E morreu naquela cruz. E os discípulos ficaram perdidos. Mas ao terceiro dia, esse Jesus Cristo ressuscitou. Esse Jesus Cristo apareceu para muitas pessoas. Esse Jesus Cristo ficou com eles por 40 dias. Esse Jesus Cristo ensinou tantas coisas. Esse Jesus Cristo foi aquele que transformou a vida de toda a humanidade. E o que nos cabe fazer agora é olhar para esse Jesus Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a mensagem maravilhosa. E tem um plus ainda: virá o Rei Jesus. Meu coração deseja ver em tua presença a sempre estar. Aguardo o dia que Ele vem nos buscar. Jesus Cristo vai vir, vai nos buscar. E nós iremos viver eternamente com Ele. Queridos, que essa mensagem do Evangelho, essa mensagem que um dia impactou a sua vida, possa te motivar a pregar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam experimentar o que você experimenta. Mas você só será motivado a fazer isso se você tiver de fato experimentado isso, se você de fato viver esse amor. Então vamos para o lado prático de tudo isso. Como então pregar o Evangelho? E aí que é a questão, porque nós vemos tantos modos de se pregar o Evangelho. Vemos pessoas que pregam o Evangelho em eventos, em acampamento, em festas, em churrasco, em reuniões familiares, né? E como fazer então? Qual é o melhor método para pregar o Evangelho? O melhor método é o método que Deus te der, meu irmão. Como então chegar nesse método? Essa é a grande questão, né? Então eu vou falar para você aqui algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, definir o propósito. O propósito é evangelizar. Que tipo de evangelismo você quer fazer? Que tipo de impacto, ou qual lugar você quer impactar com a pregação do Evangelho? Defina o seu propósito. Diante disso, tenha visão. O que é ter visão? A visão é tentar enxergar dentro desse propósito quais vão ser os desafios, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser as facilidades de se falar do amor de Jesus Cristo, de levar a mensagem do Evangelho. Terceiro lugar, estão anotando aí? Depois vocês entram lá no Facebook, então, quem não trouxe caneta, e vê aí no vídeo, hein? Vocês procuram lá, ó, 8h39, vocês procuram aí, vocês vão ver exatamente aí os pontos, tá? Então, terceira coisa, entenda como Deus te chama para cumprir esse propósito. Às vezes Deus chama a pessoa que está do seu lado para um propósito de evangelizar diferente do seu. Talvez o seu propósito seja evangelizar dentro da sua casa. Talvez o propósito da pessoa que está do seu lado é evangelizar lá na Albânia. É ir lá para o Nepal. É ir lá para o outro lado do país, do mundo, para pregar o Evangelho. Então, ouça o que Deus tem te chamado para fazer. Mas é o que Deus te chamou para fazer, não o que outras pessoas estão te chamando para fazer. Busque entender o que Deus tem preparado para você. Então, é tão legal, né, ver pessoas que vão para outros países e se dedicam lá em missão, mas às vezes Deus não te chamou para ser missionário em outro lugar. Deus está te chamando para ser missionário aqui no Rosolém. Não é tão glorioso quanto você ser missionário lá na Disney, lá em Orlando, né? Lá é gostoso, né? Aqui talvez seja um pouquinho diferente, né? Mas se Deus te chamou para cá, agora se Deus te chamou para Orlando, glória a Deus por isso, convida o pastor para lá também, né? Então procure entender o seu chamado. Veja quais são as suas habilidades para fazer isso. Quais são as suas habilidades para fazer isso? Quais são os seus pontos fortes? Como você vai poder contribuir nisso? Quais são as ferramentas que você tem para usar nesse propósito? E por fim,
por fim não, tem mais um ponto aí. Primeiro, outra coisa, estratégia. Crie estratégia. O inimigo é estrategista. E nós, crentes, parece que não pensamos muito em estratégia, não é verdade? Nós precisamos traçar estratégias. Como chegar até lá? Agora sim, por fim. Respeite os processos. Respeite os processos. Não saia achando que você vai começar a pregar como o Billy Graham pregava lá naqueles estádios gigantescos, lá no Maracanã, né? Lotado, você ali pregando. Talvez Deus não te chame para você fazer isso agora. Meu desejo é que você faça isso, né? Mas talvez não seja esse momento. Então respeite as fases, respeite os processos. Durante esse tempo de crescimento, você vai adquirindo ferramentas, você vai amolando o seu machado, para quando você precisar usá-lo, você não precisa dar 10 batidas na árvore para cortar, né? Porque você bate 2 vezes e ele já corta. Então, respeite os processos. Comece pequeno. Comece pequeno. Somos chamados para sermos pregadores da palavra de Deus. Somos comissionados por Deus para pregar o Evangelho desse Deus. Para falar do Evangelho que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. Procure entender o que Deus tem preparado para você nessa área. E vai. E vai. Não fique quieto. Hoje de manhã nós falamos da mulher samaritana. A mulher que não queria se relacionar com ninguém. A mulher que fugia de todo mundo. Até ter um encontro com Cristo. Até experimentar da água viva. Da fonte de água viva. Até se satisfazer em Jesus. A partir desse momento, ela esquece até o que ela foi fazer no poço. Larga até as vasilhas de água dela na beira do poço. Sai correndo para dentro da cidade. E fala para todo mundo: venham ver aí esse homem que revelou tudo que eu faço na minha vida. Esse homem, será que é o Messias? E aquelas pessoas foram. E quando elas chegaram, começaram a conversar com esse Jesus, pediram para que ele ficasse alguns dias. E no final das contas, a declaração daquele povo é o seguinte: olha, mulher, a gente não crê mais pelo que você disse, ou pelo seu testemunho, mas agora a gente crê porque a gente de fato está diante do Messias. Que Deus te use poderosamente na obra dele. Que você saia daqui motivado a pregar o Evangelho. Fale para as pessoas que estão ao seu redor. Fale do amor de Deus. Fale do que você está cheio. Agora, se você estiver vazio, busque se encher desse Deus. Leia a palavra dele. Encha seu coração das coisas boas de Deus. Vá ouvir testemunhos. A gente tem uma grande ferramenta que é o YouTube hoje em dia. Abra o YouTube, vai ver os podcasts aí dos missionários. Eu estou com um pensamento aí de começar a trazer alguns testemunhos para nós começarmos a pensar sobre o mundo que nós vivemos. Para finalizar aqui, estou que nem o Caetano, né? Mas para finalizar, eu espero que eu veja. Eu estava vendo um podcast de uma mulher chama Ariadna, não é sobre o nome dela? Ariadna alguma coisa. Essa mulher, ela é envolvida com missões na Albânia e ela trata, o foco é cuidar da igreja perseguida, a igreja sofredora. Eu não sei se você sabe, mas vou contar aqui só uma das coisas que a gente nem imagina que exista no nosso mundo. Uma das coisas só. Queria contar duas, mas vou contar uma só por causa no Nepal, crianças, meninas de 8 anos são vendidas para prostíbulos para praticarem sexo cultural. Eles adoram a genitália feminina. E ali essas crianças são vendidas pelos pais como se fosse algo bom, como se fosse algo sagrado. E essas meninas atendem em torno de 30 homens por dia. Mas naquele lugar. Porque não conhecem a palavra de Deus.
Isso aqui é só um spoiler de tanta coisa que esse mundo tenebroso tem. E a gente, na nossa liberdade, a gente esquece disso tudo. É importante a gente entender o nosso papel nesse mundo. Somos chamados para adorar a Deus, impulsionados a uma missão, a missão de pregar a palavra de Deus, o Evangelho que tem poder para salvar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos levado, Deus, a pensar, Deus, e repensar sobre o nosso relacionamento contigo e sobre nossa missão. Nos capacita, Deus, em nome de Jesus. Nos restaura, Deus, e nos enche do Teu Santo Espírito, Pai. Se há porventura aqui, ó Deus, alguém que ainda não te conhece, Pai, mas que quer caminhar para aprender do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor se revele a essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, essas pessoas possam entender a mensagem do Teu Evangelho e possam se entregar a Ti, para a tua honra e para a tua glória. Nos usa, Deus, para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Amém.